vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. Na verdade é como disseste. Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós nos deparamos com certas situações na vida, nós podemos naturalmente perguntar: por quê? Por exemplo, quando nós nos deparamos com as perdas da vida, por quê? Por que antes nos foi dado e por que nos foi tirado? Ou quando alguma coisa não dá certo, quando nós temos um projeto e esse projeto não vai adiante, enfim, lidar com as frustrações da vida não é assim tão fácil, tão simples, se nós tivermos um olhar voltado somente para este mundo. Se nós tivermos um olhar voltado somente para aquilo que eu toco, aquilo que eu pego. E aí, o meu olhar é voltado somente para essas coisas, as frustrações, sejam elas quais forem, vão se tornar muito grandes. Por que eu digo isso? Nós ouvimos na primeira leitura, quando o profeta vai dizer: Assim fala o Senhor, volta, Israel, para o Senhor teu Deus. Voltar-se para Deus é ficar com o essencial. Nós vamos trazendo tantos apetrechos na vida que nos perdemos do que é essencial. Aí, porque nos perdemos do que é essencial, deixamos passar momentos, deixamos passar situações, deixamos passar pessoas, deixamos passar tantas coisas. E no ritmo frenético dos nossos tempos, isso se agrava ainda mais. Por isso que o apelo de Deus é: enquanto caminhamos nesta terra, volta, porque chegará um momento em que, num simples piscar de olhos, fecharemos os olhos aqui e abriremos os olhos diante de Deus, e Ele vai nos fazer uma pergunta: o que você fez com a vida que eu te dei? O que você fez com o grandioso dom da vida que eu te dei? É no simples piscar de olhos. Fecha e abre. Tem um santo chamado Santo Afonso Maria de Ligório, que ele diz, num livro chamado Máximas Eternas, que a morte é simples. Por quê?
Enquanto o nosso corpo ainda estiver ali no lugar onde nós morremos, quente ainda, pode ser que ainda com o sangue circulando e tantas outras coisas aí batendo, mas a nossa alma já não está mais ali. Fechamos os olhos e abrimos os olhos diante de Deus. E ao fechar os olhos e abrir os olhos diante de Deus, essa fala da primeira leitura que nós ouvimos vai ecoar se nós sairmos dali e não formos para o céu. Aí nós vamos nos recordar que durante a vida inteira Deus disse: volta, volta para mim, volta o seu coração, volta as tuas atitudes, volta os teus pensamentos, deixa eu fazer parte da tua vida. E aí a gente começa a entender o que disse no Evangelho. Quando esse escriba chega para Jesus e pergunta: ei, qual é o maior de todos os mandamentos? E aí Jesus responde muito bem: ouve, Israel. Este é o primeiro mandamento. Ouça o que Deus te diz durante toda a tua vida, que ninguém sabe. 5 anos, 10 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, ninguém sabe quanto, mas durante a vida inteira, é o que Deus nos pede, é o mandamento primeiro. Ouça! O Senhor teu Deus é o único. Ame a Ele de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Se nós pensássemos um pouquinho que não chegaríamos em casa hoje, porque a nossa Páscoa aconteceria, o que nós faríamos com esta voz de Deus que diz: volte, porque você não sabe se você tem amanhã. Volte, porque você não sabe se chegará na sua casa de volta. Volte, volte com o coração, volte com a inteligência, volte com a vontade. Deus não quer vaquinha de presépio. Se fosse assim, Ele não nos teria criado com inteligência, vontade, consciência, desejo e tantas outras faculdades humanas que os outros animais não têm. Mas então, não sei por que você veio, não sei por que hoje você está aqui, mas se veio, escute. Mais uma vez, Deus está te dizendo: volte. E não volte somente por uma dor, e não volte somente por um motivo, seja ele qual for. Volte por uma pessoa que te ama de verdade, que se entregou por você de verdade, que deu a vida no seu lugar de verdade. É por isso que, quando ouvimos isso como um mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, parece muito difícil. Mas vamos pensar. Quantos amores na vida nós já tivemos frustrados, não correspondidos? E muitas vezes amamos alguém que não merecia, se é que nós podemos dizer assim, o nosso próprio amor. Como, por exemplo, alguém que nós amamos e nos trai. Alguém que nós amamos e nos abandona. Alguém que nós amamos e nos deixa. E Deus que nunca te traiu. E Deus que nunca te deixou. E Deus que nunca vai te abandonar. Por que nós não conseguimos amá-lo? Sabe por quê? Por um único e simples motivo. Nós gostamos de empenhar a vida onde não devemos. Mas, se durante toda a vida nós vamos ouvir: volte-se para mim, pense no dia de hoje. Chegará um momento em que você vai ouvir de Deus: bem que eu te chamei, mas que pena que você não me ouviu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.